Bom, o nosso assunto de hoje é lentes. As lentes, elas são, elas são objetos que o raio de luz ele vai ser refratado. Ao contrário dos espelhos. Nos espelhos a luz bate e reflete. Na lente não. Ela vai bater e vai sofrer um processo de refração como nós já vimos nas aulas anteriores. O raio de luz ele vai sofrer uma diminuição na velocidade. Então, nós vamos ter nas lentes, vamos lá, lentes esféricas. Refração. Nós vamos ter uma refração da luz. E aí, nós vamos ter também dois tipos de lentes. O primeiro que nós vamos falar são as lentes convergentes. Em que essas lentes, elas fazem o raio de luz convergir para o foco. Então, vamos lá. A lente convergente, aqui é uma lente. O símbolo da lente convergente é um triângulo assim, tá? Um triângulo. E aí, nós vamos ter aqui um eixo principal. E aí nós vamos ter um foco. Aliás, um foco não. Nós vamos ter dois focos, tá? Dois focos. A lente, a característica da lente ela é mais rica do que o espelho, 2 vezes. Então, no espelho nós só tínhamos um foco. Nos espelhos esféricos, espelho côncavo ou convexo. Na lente nós temos dois focos. Nós temos um foco do objeto e nós temos um foco da imagem. Tá? E aí, o que acontece com a lente convergente? O raio de luz ele vai convergir para o foco da imagem. Tá? Então, se a luz vem paralela, ela incide, o raio de luz incide para o foco imagem. Tá? Então, por isso que o símbolo da lente convergente é esse triângulo assim, porque o feixe de luz converge. Mas além do foco, bom, aí vamos ver como é que fica aqui na lente divergente. A lente divergente, nas lentes divergentes o símbolo é assim. Tá? Então nós temos a lente, o eixo principal aqui. Aí nós temos um foco, tá? 2 focos no caso, né? Aí, o que acontece? Com a lente divergente, esse raio, ele vai sofrer um processo de refração diferente. Ele não vai convergir para o foco. Ele vai convergir para o foco, mas ele vai divergir do eixo principal. Então ele faz isso, tá? Por isso que a lente é divergente. Por isso que o símbolo é esse aqui. Então, é super importante
entender bem qual é o processo de convergência e divergência em relação ao eixo principal. Tá? Esse aqui é o centro óptico. Aqui é o centro óptico da lente. E aí, como esse eixo ele vai se afastar do eixo principal, então ele vai se afastar aqui desse foco. Então o foco que nós vamos ver aqui vai ser o foco esse aqui. Então, na lente divergente, esse foco aqui vai ser o foco imagem, ao contrário daqui, que é o foco objeto. Porque se ele está divergindo aqui da lente, se ele está divergindo aqui do eixo principal, não vai ter como ele passar pelo foco imagem aqui. Então, nós vamos pegar o prolongamento dele e passar por esse foco aqui, pelo segundo foco. No caso, esse foco vai ser o foco imagem. Se esse é o foco imagem, esse é o foco objeto. Então, esse é o primeiro processo que nós temos que entender das lentes convergentes e divergentes. Uma, ela aproxima do eixo principal e a outra se afasta do eixo principal, a divergente. E aí, quando vem paralelamente, ela vai incidir pelo foco imagem aqui. E aí, quando ela vem paralelamente, ela vai divergir e vai incidir pelo foco imagem, só que o foco imagem fica do lado de cá da lente. Uma outra coisa em relação à lente que é diferente dos espelhos. Muitas coisas são parecidas. Tem uma outra coisa. No espelho, a frente do espelho estava aqui, o objeto estava aqui. Se a imagem estivesse desse lado, chamava-se imagem virtual. Com a lente, não. Com a lente, não. Por quê? A lente, ela não reflete a luz. Ela refrata a luz. Então, se o objeto está aqui e a imagem está aqui, essa imagem é real. Ela não é virtual, ok? E quando é que ela é virtual? Se ela está do lado de lá do mesmo lado do objeto. Então, isso também é uma diferença entre lente e espelho, tá? O espelho só tem um foco. Aqui na lente nós temos dois focos, um foco do objeto e um foco da imagem. Nós temos também o centro óptico, aqui o nome de centro óptico da lente. E além do foco, no espelho nós tínhamos o foco e nós tínhamos aqui o centro. Aqui era o centro. Aqui na lente, o nome dele é antiprincipal. Ok? Então aqui, e o antiprincipal é o dobro do foco, tá? O antiprincipal é igual a 2 vezes o foco, é o dobro, como o centro. No espelho, o foco é a metade do centro. Aqui, o foco é a metade do antiprincipal. Nós vamos colocar a letra A. Então, nós vamos ter também dois antiprincipal. O antiprincipal do objeto e o antiprincipal da imagem. Aqui é a mesma coisa. Nós vamos ter o antiprincipal, só que aqui, esse foco é o foco imagem, então aqui, antiprincipal da imagem, e aqui o antiprincipal do objeto. E aí nós temos os raios, tem um outro raio também, que quando ele incidir pelo antiprincipal, ele vai voltar pelo antiprincipal daqui. Então, vou até colocar aqui. Ele vai incidir por aqui. E ele volta pelo antiprincipal daqui, tá? Acho que saiu meio. E aí agora, nós vamos ver esses raios. Eu vou botar no computador e nós vamos ver esses raios na formação das imagens. Como esses raios vão ser
como eles vão formar as imagens. E aí, o que é preciso você lembrar? Quando a imagem ela está do lado de cá, na lente, ela é real. Já no espelho, essa imagem aqui era virtual. Agora não. No espelho era virtual, agora ela é real. Se a imagem for formatada desse lado aqui na lente, aí que ela é virtual. Ok? Então, quando a gente tinha espelho, quando a imagem formava aqui do lado do objeto, ela era real. Agora, na lente, quando ela formar desse lado, ela não é real, ela é virtual. Ok? Então, essa é a diferença. E aí nós vamos formar imagens. Se a imagem, as duas estiverem para cima, elas estão direita. Se uma estiver para cima e outra para baixo, elas estão invertidas. E aí nós vamos ver isso aí, tá bom? Não esquece que mudou. A imagem, quando a imagem era formada aqui no espelho, ela era virtual. Agora não, ela é real, tá? Quando ela é formada aqui, por quê? O raio de luz vem e ele sofre um processo de refração. E no espelho era uma reflexão. Então vamos lá ver como é que nós podemos fazer esses raios aí. Bom, então, lentes esféricas. Nós vamos começar pelos nomes. Nós temos aquelas que são nomenclatura, aquelas que são bordos finos. Bom, você vê aqui que elas têm a parte dela convexa. A primeira, como tem dois lados convexos, ela é chamada de biconvexa. Então, todas elas são chamadas de convexa. E a primeira é biconvexa. A segunda, ela tem uma parte plana. Então, ela é plano-convexa. E a terceira, ela tem uma parte côncava. Então, ela é côncavo-convexa. Aí, nós vamos agora ver as que são de bordos grossos. Todas elas têm concavidades ali. Então, você observe que o nome delas é côncavo. Todas elas têm um nome côncavo. A primeira, como tem dois lados com concavidades, ela é bicôncava. A segunda, ela tem uma parte plana, então ela é plano-côncava. A terceira, ela tem uma parte convexa, então ela vai ser convexa-côncava. Aí agora nós vamos para mostrar como é representado as lentes aqui. Lentes convergentes. Nós vamos simbolizar com esse símbolo aqui, esse triângulo para cima, e você vê que ele está convergindo aqui para a parte aqui onde vai ficar o foco da imagem. E a divergente, ela vai sair, ele vai divergir, ele vai subir, se afastar do eixo principal. Então é esse outro símbolo aqui do triângulo invertido. Agora, nós vamos para as propriedades dos raios incidentes. Quando o raio incide paralelamente ao eixo principal. Então, ele está incidindo. Uma coisa importante, nas lentes convergentes, o foco do objeto está do lado esquerdo. Na lente divergente, ele está do lado direito e o foco da imagem está do lado esquerdo. Quando incide paralelamente ao eixo, ele vai sair pelo foco da imagem, certo? Então, incide paralelamente pelo eixo, paralelamente ao eixo. Quando ele incide, ele vai emergir pelo foco imagem. Então, vamos ver como é que fica. Você veja que na parte divergente saiu pelo foco imagem, e depois na parte convergente, e na parte divergente, ele diverge, ele sobe, se afasta do eixo principal, mas o prolongamento dele vai passar no foco imagem. Isso vai ser importante na hora de construir as imagens. O outro tipo de raio, ele passa pelo foco, é o contrário. Então ele incide pelo foco, ele vai emergir paralelamente. E aí nós vamos ver
que como ele está incidindo aqui na parte divergente, o foco dele aqui é o foco do objeto. Então, quando ele incide pelo foco, ele emerge paralelamente. E quando ele incide pelo centro óptico, ele emerge sem desvio. Ok? Agora vamos construir as imagens. Lente convergente, primeiro na lente convergente. Na lente convergente, nós vamos escolher um objeto antes do ântice principal. Aí nós vamos incidir um raio agora, um raio paralelo. Ele vai incidir pelo foco imagem. Passa pelo foco imagem. Agora nós vamos incidir um raio pelo centro óptico. E agora nós vamos interligar aqui nesse ponto aqui a imagem. Bom, a imagem ficou invertida. Ela ficou real. Lembra o seguinte, que no espelho côncavo, quando a imagem está do outro lado, ela é virtual. Aqui não, ela é real, ok? Então esse é o primeiro aspecto aí. Ela é menor, tá, do que a original. Ela é real e ela fica invertida. Onde é que nós vemos essas máquinas, essas imagens? O nosso cristalino dos nossos olhos, ele fornece a imagem dessa maneira. E a máquina fotográfica, igualmente. Agora, nós vamos para um objeto. O objeto está andando, tá? Ele era além do ântice principal. Agora ele está em cima do ântice principal ou sobre. Vamos traçar aqui o eixo. Um eixo paralelo ele incide paralelo, vai sair pelo foco da imagem. Passa pelo foco imagem. O outro vai ser pelo centro óptico. E aí a imagem vai ser nesse ponto de encontro aqui desses dois raios de luz aí. Então essa imagem ficou real, lembra? Do lado oposto, no espelho plano, ela seria virtual. Mas como ela é uma lente, a lente ela não reflete como o espelho, ela refrata, então fica essa imagem, ela é considerada real. Ela está invertida e ela tem o mesmo tamanho, ela é igual. Então, quando está em cima do ântice principal, ele vai ter uma imagem do outro lado, ou seja, como é uma lente, o outro lado não é virtual, é real. Então, essa imagem é real, ela é invertida e ela tem o mesmo tamanho, ou igual. Agora, o objeto ele estava no ântice principal, agora ele está entre o ântice principal e o foco objeto. Ok? Nós estamos vindo avançando aí. E aí, agora nós vamos incidir um raio paralelo. Ele vai passar pelo foco objeto e vamos incidir um pelo centro óptico. Ponto de ligação lá dos dois raios, nós temos a imagem. A imagem ficou maior, ela ficou invertida e ela ficou real. Lembra que, como é lente, do lado oposto é real. Quando é espelho, do lado oposto é virtual. Mas aqui é lente. A lente refrata o raio. O espelho reflete o raio. Ok? Então a imagem ficou maior, invertida e real. Agora nós vamos colocar o objeto sobre o foco do objeto. Vamos traçar um raio paralelo. Ele vai passar pelo foco imagem e vamos traçar um raio sobre o centro óptico. Agora, o que acontece? Ele, quando passa pelo centro óptico, ele emerge sem desvio.
não tem nenhum desvio, ele passa direto. Agora aconteceu o seguinte, os dois raios estão paralelos. Isso daí não forma imagem nenhuma nessa lente. Essa lente é aquela lente usada para holofotes, para farol, aqueles farol, aquelas luzes que vão bem longe. Ela não, então essa lente vai refratar uma luz e ela vai mais longe possível. Então essa é a finalidade quando o objeto é colocado no foco. Então ela não fornece uma imagem. A luz vai infinito, até o infinito. Ou seja, é lente de farol e holofote. Agora vamos colocar o objeto entre o foco e o centro óptico. Vamos traçar um paralelo ao eixo principal, ele vai passar pelo foco e imagem. Vamos traçar um outro raio pelo centro óptico. Veja que eles estavam se afastando, então nós tivemos que fazer a prolongação desse raio que passa pelo foco imaginário, o foco da imagem. E aí vamos criar a imagem. A imagem ficou maior, ela ficou direita, e agora, lembra que quando a imagem está do lado oposto, ela é real? Então, se ela está do lado oposto da lente, ela é real. Então, se ela está do mesmo lado do objeto, então ela é virtual. Então, essa imagem é virtual, maior e direita. Ok? E com as lentes divergentes? Com a lente divergente, ele só vai fornecer um tipo de imagem, só um. A gente pode colocar aqui, além do antiprincipal, pode colocar em cima sobre o antiprincipal, entre o antiprincipal e o foco, em cima do foco, entre o foco e o centro óptico da lente, não importa. Qualquer dos 5 lugares só vai ter um tipo de imagem. Então eu só vou fazer uma, ok? Não vou fazer as 5, porque vai ser sempre a mesma imagem. Então qual é a imagem? Vamos lá. Coloquei aqui além do antiprincipal, tá? Não vai precisar colocar em cima do antiprincipal, não vai precisar colocar entre o antiprincipal e o foco, não vai precisar colocar em cima do foco e nem entre o foco e o centro óptico. Por quê? Sempre vai ser a mesma imagem. Então não vou fazer todas, vou fazer uma só que é a mesma imagem. Então vou traçar um paralelo, um raio que incide paralelo, e aí ele vai passar pelo foco objeto, só que vai ser tracejado aqui, entendeu? Vai ser essa parte tracejada, porque na lente divergente o raio ele diverge do eixo principal. E agora eu vou traçar um paralelo, vou traçar um passando pelo centro óptico da lente. Então, cruzou ali os dois, vou fazer a imagem. A imagem ela é menor, ela é virtual, lembra que está do mesmo lado do objeto, é virtual. Se estiver do lado oposto, ela é real. No espelho côncavo, é o contrário. Quando ela está do mesmo lado do objeto, ela é real. Quando ela está do lado contrário ao espelho, ela é virtual. Aqui é o inverso. Quando ela está do mesmo lado do objeto, ela é virtual. Ela é direita e ela é menor. E vai ser sempre assim, ok? Todas as lentes divergentes. Então, eu não vou fazer a lente divergente para não... que vai dar sempre a mesma coisa.